Olá, meninas e meninos! Voltei com mais um vídeo pra vocês. E eu sei, gente, eu andei meio sumida aqui, mas muita coisa tem acontecido do lado de cá. E eu vou falar tudinho pra vocês o que tá acontecendo, o que aconteceu. Eu vou contar tudinho pra vocês, mas logo, logo vamos ter várias novidades também pra contar aqui pra vocês. E hoje, assim como vocês estão vendo aí no título, eu vou contar como é que foi os primeiros dias de aula da minha filha e os primeiros dias de aula do meu filho. Do meu filho vai ser um mês inteiro contando porque foi bem complicado. O mês inteiro dele de ir da escola foi bem complicado. Mas vamos lá começar com o primeiro dia de aula da nossa princesa, da minha filha. Eu não pude esse ano fazer que nem eu fiz nos outros anos, que era levar ela até a escola, ajudar ela a encontrar a sala de aula dela. Assim como eu fiz nos anos passados, eu gravei um vídeo aqui falando para vocês como é que tinha sido. E esse ano, como o ano passado ela começou indo de van, no meio do ano ela começou indo de van, e graças a Deus foi super certo. Ela gosta muito de ir com a van. Esse ano também ela iria continuar indo com a van para a escola. Com isso, ela indo de van para a escola, o período dela e o do meu filho ficou sendo os dois períodos iguais. Então, eu não ia conseguir levar um e levar o outro, porque os dois são no mesmo horário de entrada. Só muda o horário de saída das crianças. Então, eu conversei com ela, muito bem, expliquei certinho, ela entendeu, porque ela sabe, né? Ela tá indo de van, então ela vai ir com a van e voltar com a van. E no primeiro dia de aula foi exatamente a mesma coisa. Aí eu dei alguns comandos para ela fazer que nem eu fazia quando eu ia com ela para a escola, mas a diferença é de que ela teria que perguntar para outras pessoas e não esperar que eu fosse ajudasse ela a encontrar. E graças a Deus, ela se deu super bem nessa parte de ir procurar alguém para ajudar ela a encontrar a sala. Ela encontrou as amigas dela, né? Então, calma. Nesse primeiro dia de aula, eu troquei ela tomou banho, arrumei o cabelo dela, ela se trocou, fiz a mesma coisa com o meu príncipe. Aí eu dei banho, troquei e deu a hora de ir para a escola. Isso ela já entendeu o que ela tinha que fazer, eu expliquei para ela certinho, ela foi para a escola e eu fui levar o príncipe para a escola. Chegando na escola dela, ela encontrou as amigas dela na entrada da escola e elas foram procurar alguém para perguntar onde que ficava a lista de alunos para saber qual era a sala, em qual sala o aluno ficava. Com isso, a moça explicou para ela onde era. Ela perguntou para uma, essa não sabia. Aí pediu para ela perguntar para uma outra. Ela foi perguntar para essa outra moça que estava lá na escola e ela explicou para ela certinho onde ela tinha que ir. E foi ela e as amigas dela encontraram a sala dela super rápido. Todos os amigos dela estão na mesma sala que ela, graças a Deus. Esse é o último ano dela nessa escola que ela tá. Ela já tá no 5º ano. Então, nessa escola que ela tá, vai ser o último ano. E depois, no ano que vem, a gente vai ver onde ela vai estudar. Mas o dela foi bem tranquilo, foi certinho, ela fez certinho como eu expliquei. Chegou aqui em casa, ela me contou super animada que ela conseguiu se virar e encontrar alguém para ajudar ela. E ela ficou super animada e eu fiquei super animada por ela, porque ela conseguiu fazer isso. E nos dias que se passaram, também ela conseguiu, foi de boa, a professora dela também é super tranquila, eu gostei bastante. E a professora dela esse ano não mudou, ano passado teve muitas trocas de professores na sala dela, com a sala dela, mas esse ano a professora dela segue sendo a mesma, desde o começo do ano até, espero eu, que até o fim do ano. E agora vamos ao nosso príncipe, o primeiro dia de aula dele. Como eu já esperava, primeiro dia de aula ele ficou muito tempo em casa, passou as férias e tal. Começou o primeiro dia de aula, eu sabia que ele ia estranhar, até mesmo porque ele não estava na mesma sala que os amiguinhos dele da antiga escola,
porque eu não sei, eu não me lembro se eu gravei aqui falando pra vocês que ele foi mandado para uma outra escola sozinho, sem os amiguinhos dele, e que ele veio para essa escola porque eu pedi transferência. Ele veio para essa escola que ele está hoje porque eu consegui pedir a transferência, demorou muito para eles resolverem saber se ia ter transferência ou não, e foi bem difícil essa situação da escolinha dele, mas enfim. Se eu não gravei esse vídeo, eu já devo ter gravado, tá no computador, e eu vou editar ele e postar pra vocês o mais rápido possível. E se eu não gravei esse vídeo ainda, eu vou gravar e explicar pra vocês, porque é bem interessante. Mas, voltando à escola dele. Chegou, eu fui com ele até a escola, ele já tinha ido comigo na escola pra ver onde era, mas não tinha entrado comigo na escola. No primeiro dia de aula, os pais, quando é primeiro ano, eu não sei se primeiro, segundo e terceiro ano é do mesmo jeito, mas os pais, no primeiro dia de aula dos alunos, os pais podiam entrar na escola juntamente com as crianças. Junto com as crianças e ajudar as crianças a encontrar a fila da sua sala, tinha lá na parede um painel dizendo o ano das crianças, com os nominhos das crianças, a lista de presença para saber aonde que era. E em cima, na onde que formava a fila, tinha uma plaquinha pequenininha assim, dizendo, primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C. E assim foi por diante, do lado de fora eram os primeiros anos, e pro lado de dentro já eram os segundos e terceiros, quartos e quinto anos. Mas não era difícil de encontrar, não. Foi bem tranquilo. Aí, encontrei a sala dele, a professora dele, era super gente boa, e foi uma luta porque ele começou a chorar logo no primeiro dia de aula, a caminho da escola. E com isso dele ir chorando logo no primeiro dia de aula, já me deixou tipo, vai ser complicado, vai dar um pequeno trabalhinho, mas vamos, vai dar certo. Então, no primeiro dia de aula, ele chorou muito, 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 muito. Eu deixei ele na escola, entreguei ele à professora, ele sentou no lugarzinho dele e eu vi onde ele sentava, ele ficava chorando, chorando, chorando. Não tinha nenhum amiguinho dele, o único amiguinho dele que tem na sala dele era o primo dele, que também estuda na mesma sala que ele. A única pessoa que ele conhecia de amigo próximo era esse primo dele, que está na sala dele. E de resto, todos os amigos dele estavam em outras salas. Ele chegou a ver esses amigos na escola e chorou porque os amiguinhos não estavam na mesma sala que ele. Não deu de colocar ele na mesma sala que os amiguinhos dele. Então ele ficou numa outra sala, mas ele tinha contato, ele via esses amigos. Então, nesse primeiro dia de aula dele, que ele foi chorando, voltou meio que com a cara bem inchada de que tinha chorado bastante. Eu fiquei meio assim, mas tudo bem. Eu falei, calma, é só os primeiros dias. Os primeiros 7 dias foram a mesma coisa. Ele chorando de chegar na escola até de sair de casa. Vamos colocar de sair de casa até chegar na escola. Ele foi chorando. No 7º dia já não queriam deixar eu entrar junto com ele para acalmar ele. Eu não podia mais entrar com ele para acalmar ele, então eu tinha que deixar ele do portão para fora e ele entrava dentro da escola. Óbvio, do portão para dentro ele entrou, ele não sai mais. Somente se eu for lá e buscar ele, aí ele sai. Caso contrário, ele colocou o pezinho na escola, de lá ele não sai. Então, eu fiquei um pouco mais tranquila nessa questão. Mas eu, mãe, eu ficava com o coração na mão, porque ele chorava muito, gente, de soluçar. A professora falava que depois na sala ele ficava um pouco mais calmo e tal, mas mesmo assim eu não me acalmava. Via caderno dele, não tinha nenhuma lição, eu ficava muito preocupada de ele estar chorando muito na sala, não estar querendo fazer a lição, e até ele mesclar essa de sair do pré para ir para o primeiro ano é um pouquinho mais complicado. Foi o que a professora dele também, no ano que ele estava lá, no ano passado, ela falou, né, que essa mudança de pré-escola para primeiro ano dá um sustinho nas crianças e realmente deu esse susto nele. Ele ficou um mês inteiro chorando porque não queria ir para a escola. E eu ficava com o meu coração na mão
porque eu não sabia o que estava acontecendo. Por não saber o que estava acontecendo, o porquê que ele estava chorando demais, demais, gente. Era algo assim desesperador. Ele chegava na escola, ele chorava, ele não queria entrar. Tinha que vir alguém de dentro da escola, segurar na mãozinha dele. As senhorinhas vinham, seguravam ele, conversavam com ele e levavam ele para dentro da escola. Eu ficava escondida, tinha 2 portão. Aí deixava esse portão, ficava aberto pra cá, esse aqui fechado. Eu ficava aqui atrás, escondida de cantinho assim, vendo ele lá e chorando, chorando, chorando. Ai, era desesperador. Aí eu comecei a falar: olha, você tem que ficar na escola, você não pode ficar fazendo assim, não tem problema. E foi passando os dias das crianças de primeiros dias de aula, o impacto dos primeiros dias de aula, e as crianças já estavam parando de chorar. E ele era o único que estava chorando. Tipo assim, já tinha passado 15 dias de aula e ele ainda estava chorando porque não queria ir para a escola. Eu falei, gente, eu ficava pensando assim, eu não penso só no meu filho, eu penso nos filhos de outras pessoas também. Porque o meu filho, ele tá chorando na escola, as outras crianças podem ver ele chorando e pode chorar também porque tá vendo ele chorando. Porque ele já fez isso, ele foi quietinho, chegou na escola, viu um amiguinho chorando, ele quis começar a chorar, mas aí eu consegui conversar, converter essa situação. A mãe saiu, foi pelo outro lado, consegui, a moça também da porta que estava lá, conseguiu também, conversou com ele um pouquinho, aí ele entrou mais tranquilo. Mas, agora imagina, com 15 dias indo para a escola, ele ainda chorava, de soluçar, de escorrer lágrimas assim. Parecia que ia acabar o mundo para ele ter que ir para a escola. Então, o que eu comecei a fazer é tirar as coisas que ele mais gostava. Eu comecei com o videogame que ele mais gosta, aí fui tirando, de pouquinho em pouquinho, eu fui tirando as coisas que ele mais gostava. Teve um dia, nos últimos dias para acabar o mês, eu cansei, porque tava muito exaustivo pra minha cabeça ficar vendo ele chorando desesperadamente o mês inteiro. Foi o mês de fevereiro inteiro ele chorando, porque ele não queria ir pra escola. Eu olhei bem sério pra ele e falei: olha, presta atenção no que a mamãe vai te falar agora. Você tem que ir pra escola, é uma obrigação sua ir pra escola. Você vai pra escola. Ah, mas eu não quero, não gosto. Você gostando ou você não gostando, você vai pra escola. Você já está sem seu videogame. Ele assistia YouTube na televisão. A gente tirou por conta para ver se ele parava de tirar, para ele poder entender. E não entendeu. A gente tirou todos os jogos que ele gosta, jogo de celular, todos os jogos. E eu falei para ele: a partir de hoje, se você não parar de chorar sem necessidade nenhuma, eu vou tirar de você as coisas que você mais gosta. E ele chegou na porta da escola nesse dia, ele chorou. Ele chorou, ele chorou. Eu abaixei, olhei bem pra ele e conversei com ele de novo. Eu abaixei, olhei bem pra ele e falei: olha, é o seguinte, vai acontecer algumas situações. A primeira, eu vou levar você pra escola. A segunda, você vai entrar na escola, você vai fazer as suas atividades. Terceira, você vai obedecer a professora, fazer tudo o que a professora está falando para você fazer. A quarta, o papai vai vir te buscar na escola. E a quinta, você vai chegar em casa e vai dar um beijo e um abraço na mamãe e vai ficar tudo bem. Eu inventei isso na minha cabeça, não sei de onde eu arrumei isso, mas eu coloquei em 5 passos as coisas em que ele iria fazer nesse dia dele. Em 5 passos, ele foi meio que entendendo, não entendendo muito. Desses 5 passos, não foi algo muito fácil assim dele entender. Eu sempre saía aqui de casa e falava: olha, vamos fazer o passo 1 agora. Mamãe vai te levar para a escola. Estamos indo, vai, vamos e vamos. E ele insistia em ficar falando na minha cabeça: ah, eu não quero ir para a escola, não gosto da escola, não quero ir para a escola, não gosto da escola. Aí eu inventei de ver com ele os carros na rua. Então, vinha carros de várias cores na rua. Aí eu falava: que carro que é esse? Eu não sei nada de carro, mas eu conheço as cores dos carros. Então,
Eu falava, que cor de carro é esse? Aí ele, falou azul? É azul, é verdade. Segurando a mãozinha dele, ele levando a mochila dele. E é ele que leva a mochila dele. E ele leva até hoje. Às vezes ele fala que a mão dele cansou, ele pede pra levar, aí eu levo, mas a gente vai brincando, se divertindo na rua, vendo as cores dos carros. Então eu sei que carro é uma coisa que ele gosta. Então eu fui vendo com ele as cores dos carros que passavam. Então ele foi meio que distraindo a cabeça até chegar na escola. Chegava na escola, ele chorava de novo. Aí pra mim foi o auge esse dia, foi o auge. Eu abaixei e falei: olha, escuta aqui. Presta muita atenção. Chegar em casa, você vai ter uma surpresa e você não vai gostar dessa surpresa. Por você estar chorando sem nenhuma necessidade, eu mostrei todas as crianças entrando na escola e falei: é só você que está chorando. Então eu falei pra ele: a partir de hoje você não vai brincar com as coisas que você mais gosta. Cheguei em casa, mandei mensagem pro pai dele, brava. E eu tava chegando perto do carnaval, a escola ia dar uma pausa nas aulas e ele seguiu chorando. Eu falei: não, não dá, porque ele vai voltar da escola, vai voltar do carnaval, vai seguir chorando. Eu não vou aguentar, isso não vai dar muito certo na minha cabeça, isso não vai dar certo. Aí eu conversei com o pai dele falou: ó, pera, não faz nada, deixa eu conversar com ele. Eu falei: ok, então você conversa com ele. Eu falei: ok, então você conversa com ele, mas o que eu já tirei vai ficar sem e pronto, acabou. Ele: ok, então calma, eu vou conversar com ele. Eu falei: ok, conversa com ele. O pai dele conversou com ele, chegou em casa, ele viu que realmente ele não ia assistir YouTube na televisão, ele não ia jogar o joguinho do celular que ele gosta, ele não ia jogar o joguinho na televisão que ele gosta. Daí ele entendeu, a ficha dele caiu e entendeu que, tipo assim, realmente, mamãe tá falando sério, mamãe não tá brincando. Eu tenho que parar. Papai falou, mamãe agiu. O papai vai agir também. O papai falou que ia tirar também algumas coisas, alguns passeios. Gente, foi um extremo. Eu sei que foi o extremo, mas foi a única coisa que resolveu. E depois dessa conversa que o pai dele teve com ele chegou em casa e ele viu que realmente não estava mais as coisas que ele mais gostava. Ele entendeu, eu acho que caiu a ficha dele, ele entendeu que mamãe falou sério e papai não vai mudar o que mamãe falou. Então, deixa eu ir me acostumando, porque não vai ter pra onde eu correr. Acho que foi isso que passou na cabecinha dele, porque de fato eu não sei dizer o que passou na cabecinha dele, porque foi assim um estalo. Na segunda-feira que eu levei ele pra escola, eu já fui me preparando já que ele ia chorar. E ele não chorou para ir para a escola. Eu não vou falar aqui que ele foi todo contente, pulando, saltitando, não. Mas ele foi para a escola caminhando normal. Aí eu fui interagindo com ele. E essa é mais uma dica que eu tenho para dar para vocês, pais, mães, avós, tios. Avós, tios, tias, não importa. Faça essa brincadeira de falar as cores dos carros que passam por vocês na rua. Se vocês estão indo de carro para levar as crianças na escola, para e fala: olha, que cor que é carro que é esse? Olha, filho, tá vendo aquela casa ali? Que cor que ela é? Vai interagindo com a criança para ela esquecer um pouco esse momento triste para eles, desse momento triste para eles, e interagir um pouquinho com vocês, que dá uma distraída boa na cabecinha das crianças e ajudou muito. Outra coisa também é que a gente sempre via o mesmo carro todos os dias na entrada, quando eu ia levar ele para a escola. Não sei se estava saindo, estava chegando, não faço ideia de onde que era aquele carro. Mas era um carro azul ciano e ele gosta muito dessa cor. Então ele ficava: ah, o ciano, olha o ciano. Aí eu peguei e falei: Aí eu falava: filho, será que a gente vai ver o carro ciano hoje na escola? Aí ele: ai, mamãe, não sei, vamos ver? Aí eu ficava: vamos ver. E sempre ia interagindo com ele, vendo os carros, passarinho, tudo que passava na rua, ele falava as cores comigo.
E se ele errava a cor, eu brincava com ele, chacoalhava assim, você errou! Eu não acredito que você errou, que cor que é esse carro? Aí ele dava risada, aí ele falava a cor certa. O pessoal na rua até se espantava de ver ele brincando comigo, vendo as cores dos carros. E minha maior tranquilidade foi que realmente ele entendeu. Naquela semana, ele foi uma semana para a escola sem chorar mais. Ele não chorou mais na escola. E foi muito bom, mas me deu um certo medo porque teve o tão esperado pausa para o carnaval. Pausa para o carnaval e as crianças ficou em casa nessa semana. Se não me engano, foi uma semana que as crianças ficaram em casa e isso já me deixou aflita porque eu falei, gente, sério. Ele começou a ir agora redondinho para a escola sem chorar. Vai entrar o carnaval agora, vai virar tudo de novo. E graças a Deus, não. Ele não chorou, passou o carnaval. Ele foi para a escola depois dessa pausa do carnaval e ele não chorou mais. Até a moça da portaria, quando viu ele na escola sem chorar, de boa, cumprimentou ela. Ela virou lá, ele não chorou. Ele não chorou. Ela, mesmo depois do carnaval. Ela, graças a Deus, né? Ela é menina. Eu fiz amizade com ela por conta disso, porque ela via o meu desespero e o desespero dele de ficar na escola sem a mãe, enfim. E passou o carnaval, ele não chorou mais. E agora já tá quase acabando o ano e ele segue indo tranquilinho para a escola, que é o que me deixa mais tranquila e mais aliviada. Se vocês têm um filho de vocês, ano que vem vai primeira série, não sei o que vai fazer, não sei como é que vai ser, usem essas estratégias de contar por regrinhas o que vai fazer, o que vai acontecer, dar um passo a passo, uma direção para a criança, para saber o que vai acontecer, o que vai fazer. Segundo passo, inventa brincadeiras no meio da rua. Não pode pisar em alguma cor. Não pode pisar no verde. Não pode pisar no branco. Ou, que cor de carro que é esse? Que cor de carro que é aquele? Nossa, o que essa árvore parece? Isso é um jeito de distrair a cabecinha das crianças. E distrai, gente, distrai mesmo a cabecinha das crianças, porque eles ficam prestando bastante atenção no caminho e vai passando o trajeto, vai ficando mais engraçado, mais legal, interativo. Por mais que você não saiba o que fazer e tá preocupado, tira esses 5 minutinhos para brincar com as crianças, eles gostam. Até hoje, ele e até hoje a gente vai vendo a cor do carro. Aí a gente fala, será que a gente vai ver o carro esse ano? E toda vez a gente vê. E agora tá tendo um carro que tem um cachorro. Desde o comecinho do ano, assim, que a gente vê um carro que tem um cachorro. Às vezes é um cachorro preto e branco, e às vezes é um cachorro meio caramelo, muito bonitinho, dentro do carro. Então a gente fica, será que a gente vai ver o cachorro hoje? Ou a igreja, que ele fala que a igreja tem a torre do Harry Potter. A torre do Harry Potter. Ele nunca assistiu o filme do Harry Potter. Ele falou que a torre é do Harry Potter. A torre da igreja. Ele sabe, é uma igreja, a gente já passou entre dela, mas ele vê a torre grandona, assim, ele fala, é a torre do Harry Potter. Então eu brinco com ele, vamos ver você viu a torre do Harry Potter hoje? Aí ele fala, eu vi. Você viu o cachorro hoje? Ai, não vi. Você viu o carro. Então a gente vai eu vou distraindo a cabecinha dele e hoje ele vai todo contente para a escola, saltitando, pulando, todo animado e faceiro, vai todo contente, graças a Deus. Deu tudo certo. Minha princesa também, tudo certo, já há um bom tempo já indo para a escola e tá tudo certo, graças a Deus. A professora dela também é muito legal. A do príncipe teve 3 trocas de professora. Uma saiu no começo do ano, aí a segunda ficou até as férias e agora tá com uma terceira. Eu vou conhecer ela ainda na reunião. Vai ter a reunião agora e eu vou conhecer a professora dele. Vamos ver como é que vai ser. As trocas das professoras, a primeira não aguentou, a turminha, não, a professora não deu conta das crianças, não sei porquê. A segunda professora, ela foi chamada, ela prestou provas para um concurso público
e ela já tinha avisado numa reunião que se chamassem ela iria, ela teria que ir, né? E ela não sabia se ia chamar ela no começo do ano, no meio, no fim ou no ano que vem. Chamou ela no meio do ano, ela abandonou a turminha no meio do ano, mas colocaram uma outra professora agora, que aparentemente ela é muito gente boa também. Mas então é isso, eu espero muito que vocês estejam gostando desses nossos vídeos aqui e que tenham gostado muito dessas ideias, dessas dicas que eu dei pra vocês. Eu sei, eu tô demorando pra postar os vídeos, mas muita coisa aconteceu do lado de cá e quem sabe um dia eu conto tudo pra vocês do que aconteceu, do que está acontecendo ou que vai acontecer futuramente, mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, clica no gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder todos os vídeos que vão chegar por aí. E comentem aí o que vocês acharam, como é que foi o primeiro dia de aula das crianças de vocês. E cliquem aí no gostei e vão para nossas redes sociais que estão bem legais, estão aí na descrição do vídeo. Então é isso, um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!